E aí, família, tudo certo com vocês? Aqui é Ezequiel, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, né? E continuando na parte que eu parei no último vídeo, que eu tive que reassistir ali o final do vídeo para lembrar, né? Porque foi ontem. Tá, o Melton não vai não, mas eu não sei quem vai pra batalha. Enfim, tá, depois que meu celular deu problema, eu vou ter que abaixar as notificações, porque agora está o horário de atividade. Só que meio que o professor vai mandar o exercício lá para as 3 horas, então eu tenho meio que um pouco tempo para gravar. Eu vou ver se eu termino a história hoje. Tá. Depois que meu celular deu problema, eu assisti no celular da minha mãe. No caso, bem muitas aspas, celular da minha mãe. Não é que o celular não é que o dispositivo que eu assisti era dela, mas enfim. Eu fui, terminei o XY, o Pokémon XY, e assisti o XYZ. Nossa, mano, da hora, hein? Muito da hora o XY, mano. Só quem assistiu sabe o quão o XY é bom. XYZ, né? Mas desde o XY já tava da hora. Não, o Little vai ter que... Aguentou. Então dá pra usar um Ember. Enfim. Depois que eu assisti o Pokémon XYZ, eu lembro que eu fui pesquisar algum anime. Eu lembro que fui pesquisar Jojo, porque eu já ouvia nessa época. Eu ouvia falar um pouco de Jojo. Aí eu, pô, se eu assistir, vai, vamos ver se é bom. No caso, eu meio que tipo, eu fiquei meio perdida assim na hora de, se eu ia assistir ou não. Mas aí eu desisti, né? Eu não lembro se foi exatamente que eu pesquisei Jojo ou foi que eu só vi lá a última episódio recente. Sei lá, enfim, vamos dizer que eu pesquisei Jojo, porque eu realmente queria assistir. Mas acabou que eu não assisti. Só que eu vi um anime também que eu já tinha ouvido falar dele, né? Com as pessoas falando que ele era bom, que era o Sword Art Online. É assim, já no primeiro episódio, como todos os animes que eu falei até agora, achei muito da hora a temática de que se o Kirito, ele por acaso, qualquer pessoa, qualquer personagem morresse no jogo, morreria na vida real. E para sair daquilo, que ele tinha que fazer? Derrotar todos os andares, né? Todos os 100 andares. Literalmente zerar o jogo. Que era uma coisa bem difícil, né? Porque se parar pra pensar de que tem umas habilidades OP lá, realmente tem, mas poucos players tem ela, ou só um player tem ela. De tão OP que ela é, tão rara, né? E assim, eu assisti toda a saga, né, do Sal mesmo, né? Botava da hora. Assim, eu ainda achei da hora depois, mas do nada virou um The Sims 4. Surgiu a Yui, né? Lá, aquela... que ela é um sistema, se eu não me engano, que era pra motivar os players e tal. É que faz um tempinho que eu assisti, né? Enfim. Depois disso, ele foi lá, do nada encontrou o criador, né, do jogo lá, que eu esqueci o nome dele, inclusive. E do nada o cara ia dar um golpe que ia matar o Kirito. Lembrando, esse vídeo vai ter spoiler, hein? Enfim, ia matar o Kirito com aquele golpe. A Asuna entrou no meio e a Asuna se foi, amigos. Mas era o que a gente pensava. Nesse meio tempo, o Kirito ficou pistola. Ele não ficou pistola da vida, eu lembro que ele ficou mó na bege, ficou atacando com mó preguiça. E o cara foi lá, Kiriko Kayaba, lembrei o nome dele. No caso, ele tava com outro nick no jogo, porque pra ninguém reconhecer ele.
né? Enfim. Foi lá, matou o Kirito com mó, tipo assim. Foi da hora quando o Kirito aconteceu isso, mas do nada o Kirito volta dos mortos com o olho amarelo, sim, lembrei, o olho amarelo. E derrotou ali o cara, né, no caso o programador do jogo. Que foi, ele derrotou, o jogo simplesmente acabou, a Asuna ainda tava viva, né? E depois dessa saga, que foi da hora, mano, mó lembranças. Enfim, depois disso, começou o Alfheim Online, a saga das fadinhas. Assim, na época que eu assisti, eu não sabia que gente criticava a saga das fadinhas, né? Saga do Alfheim Online, eu não sabia realmente. Tinha gente que criticava o anime. E por isso que eu assisti mal na boa, essa eu não gostei muito com o que fizeram com a Asuna. Mas bom que o Kirito foi lá e... meio que assim, esse vídeo já vai ter spoiler já mesmo então, né? Foi lá e derrotou o cara. E depois, quando o Kirito foi ver a Asuna no hospital, o cara foi lá. Já tava lá já, machucou o Kirito. Depois o Kirito... Eu não lembro o que o Kirito conseguiu fazer. Porque como eu já falei, faz um tempo que eu assisti. Né? Chegou lá e... o cara foi preso no final e o Kirito e a Asuna ficou junto. Depois do Alfheim Online, acabou a primeira temporada, né? E aí, eis que vem a segunda temporada, né? Que eu assisti já ela por completo. Que foi a saga ali do Gangue Online, né? Que tinha lá o cara que era um jogador do Sal, né? Do Sword Art Online, no caso. Que conseguiu sobreviver, que era um membro do Caixão Sorridente, né? Que era uma guilda de players que matavam outros players, né? E acabou que o Kirito ali, porque, tipo assim, ele matou 3 caras, se eu não me engano, daquela guilda. Aí ele ficou pensando, nossa, eu tô me enrolando todo, mas é que... segunda temporada faz, acho que uma semana já que eu assisti, aí tá meio 10% confuso. Mas enfim. O Kirito, ele ficou meio tenso na hora, porque ele ficou pensando que poderia ser algum daqueles players que ele matou. Aí o Kirito começou a ficar tipo, muito tenso mesmo. Mas antes que ele visse o Death Gun pela primeira vez, ele se encontrou ali com a Sinon, né? Que infelizmente, pra nós, Sinon ficou ali um pouco perto do Kirito, sabe? Mas enfim, não vamos entrar em muitos detalhes. Porque pra quem não assistiu a segunda temporada ou assistiu e odiou, porque tem muita gente que odeia, né? Enfim, eu vou dar pausa aqui porque eu vou ver se botar alguma tarefa no grupo da escola, que realmente se eu me atrasar eu tô lascado, então eu já volto. Ok, acabei de verificar e nada, mandaram nada no grupo, que isso ajuda bastante. Mas continuando, né? E o Kirito ficou se fingindo ali de mulher pra Sinon. Porque quando ela falou com o Kirito então pensou: poxa, ela pensa que eu sou mulher, né? Então vou agir como mulher pra ela. E o Kirito fez isso, né? Mas depois ele acaba contando pra ela, né? Porque os dois tinham ido pra um vestiário, né? Pra vestir a roupa ali pro B.O.B., né, que no caso é o Bullet of Bullet. E eu já volto. Voltei. Onde que eu tinha parado? Sim, sobre o vestiário, né?
E acaba ali que ela fica com muita raiva do Kirito ter se fingido de mulher o tempo todo. Depois ela até fica com raiva do Kirito, mas depois os dois ali voltam a... O Kirito faz o máximo pra tentar voltar a ser amigo dela de novo, né? Assim, eu não vou falar muito diretamente, porque eu quero falar muito, né, sobre o Sword Art Online, porque eu quero logo acabar com a história que eu comecei no episódio passado, no vídeo passado, aliás. Enfim, depois que eu assisti toda a segunda temporada do Sword Art Online, eu fui terminar Boku no Hero, que eu tinha começado a assistir há muito tempo atrás. Não faz muito tempo assim. Desde que eu, tipo assim, assisti Boku no Hero. E tinha uma pausa ali porque simplesmente o site, né, que é o Anime Kings, é um pouco complicado, sabe, pra assistir os episódios dos animes. Mas uma coisa que eu esqueci de falar, que antes de eu assistir o Sword Art Online e voltar a assistir Boku no Hero, eu tinha assistido Dragon Ball, né, no caso o clássico. Mas não vai achando muita coisa não, viu, que tipo assim, eu assisti episódio por episódio. Você pode até me julgar, eu assisti os primeiros episódios, acho que eu parei lá no 7, por aí, mas depois eu... Assim, é que eu tava achando, né, no caso eu posso estar falando merda agora porque eu não assisti os episódios depois. Mas eu pulei lá pros episódios 130, que foi onde o Goku já tinha conhecido ali o... Pera que eu esqueci o nome dele. Ô, você me perguntar, como é que você esquece o nome do Kuririn? Lembrei, Kuririn. Eu assisti a partir do episódio 130, tava indo pro 100 e... Tava indo pro 140, no caso isso já com o meu celular em mãos. Certo, quando eu comecei a assistir o Sword Art Online, a segunda temporada já tá com o celular ali em minhas mãos. Mas enfim, voltando. Complicou, assim, demais pra assistir o Sword Art Online. Não, o Dragon Ball clássico. E ali que eu dei uma pausa que eu até tenho que continuar a assistir. Falar a verdade, viu? Tava bom, tá ficando bom, né? E aí depois que eu parei, que eu fui pesquisar o Sword Art Online, que eu usei uma tática pra assistir. Porque assim, não vai pensando em outra coisa não, viu? Mas é que, assim, o site que eu tava assistindo o episódio tava dando um erro, né? Tava caindo o site. Daí o que que eu fiz? Eu vi lá, né, umas dicas. Assim, tava falando, tem de recarregar a página do site. E eu fazia isso, tava falando reiniciar o seu celular, mas eu, pô, vou tentar outras, vai. Se não der certo, eu reinicio o celular. Mas aí tem uma parte lá de que é uma guia anônima, né, e na página pra ver se não caía, se não dava erro na hora de carregar. E acabou que parou de dar esse erro. E eu continuei, ali no caso, assistindo o Sword Art Online, né? Até por isso que eu vou ter que continuar para depois assistir o Dragon Ball Clássico. Mas depois disso, eu só assisti a segunda temporada do Sword Art Online. Depois disso, eu voltei a assistir a quinta temporada de Boku no Hero. E assim, mano, eu tinha parado. Eu tinha parado no episódio 4 da quinta temporada. E assim, o episódio lá que o Midora, assim, acidentalmente descobre o chicote. A individualidade daquele cara lá, o chicote escuro, se eu não me engano, é o nome da individualidade. Pô, foi muito da hora porque a individualidade ficou fora de controle, tá? E o Shinso teve que ir lá
hipnotizar o Midoriya, pro Midoriya parar de usar o poder dele, mas enfim. Esse foi o final da história e também o final do vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha que ajuda bastante. Lembrando, ainda vai sair outro vídeo hoje. Então esse foi o Fuzz, é nóis família. Tamo junto, tchau.